Querido Deus de bondade e misericordioso Pai, que habita nas mais alturas dos céus, engrandecido e exaltado para sempre, é o grande Deus. Senhor, ajude-me nesse momento, dai-me tua graça, unge os meus lábios. Ajude-me, Senhor, para que, segundo a tua bondade, eu venha trazer esclarecimentos ao teu povo, através da Bíblia, do Espírito de profecia, da história, para que o teu povo venha saber aonde está pisando, aonde deve pisar. Venha tirar de nós o orgulho, cure a nossa cegueira. Pelo amor do teu nome, Jesus Cristo, te oramos. Amém. No nosso meio adventista, falava-se de uma perseguição. É ensinado para os membros que um dia, no futuro, a igreja vai ser perseguida. Vai sair um decreto dominical e a Igreja Católica vai perseguir os membros. Mas a questão é, quando ocorre a perseguição e quem são os perseguidos e por que são perseguidos? Quando ocorre a perseguição, quem são os perseguidos e por que serão essas pessoas perseguidas? A resposta está no Grande Conflito, a página 48. Primeiro iniciamos. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, quem são as pessoas que irão ser perseguidas, que estão sendo perseguidas, tanto hoje como no futuro? A Bíblia dá a resposta. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Não são os mundanos, homens e mulheres mundanos, que irão passar pela perseguição. Não é uma igreja mundana que vai ser perseguida, mas somente aqueles que procuram viver piamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Porque o diabo, ele odeia Jesus Cristo. E a única forma de Satanás ferir a Jesus Cristo seria perseguir os seus filhos aqui na terra. Essa é a única forma de Satanás tocar no coração de Jesus. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? Por que é que a perseguição está dormindo? Não existe perseguição hoje. Por quê? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição ao mundo. Então, esse é o motivo do mundo não perseguir a igreja, porque a igreja se uniu com a norma do mundo, com os costumes do mundo, com a moda do mundo. A religião que em nosso tempo, segundo, a religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. A religião que hoje existe não é a mesma religião que era ensinada e vivida pelos apóstolos. Assim está escrito, né? É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Agora vem o restante. Quando vai vir a perseguição? Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição.
Então, quando vai vir a perseguição? Quando ocorreu um reavivamento da primitiva fé. Um reavivamento baseado em fé e em obras. Um reavivamento das faculdades da mente. Um reavivamento na reforma por saúde, um reavivamento nas 3 mensagens angélicas. O reavivamento na mensagem do terceiro anjo. Então, quando ocorrer este reavivamento, então ocorre o quê? A perseguição. E quem são os perseguidos? Aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus. E por que são perseguidos? Por causa da verdade. Se uma igreja e sua administração forem fiéis, o mundo as perseguirá, assim como perseguiu a igreja apostólica, porque eles eram fiéis. Se a administração for infiel, ela mesma perseguirá os fiéis em seu meio. Isso mesmo. Quando a igreja apostólica tornou-se igreja católica romana, ela agora começou a perseguir os fiéis que permaneciam entre eles. Foi isso que aconteceu. E está se repetindo hoje a mesma história que ocorreu quando a igreja judaica se apostatou, quando a igreja apostólica se apostatou. Se alguém aceita a mensagem de 1888, que exalta a norma divina, o inimigo de pronto lança seus instrumentos contra ele. O leão ruge, criticando, ameaçando e caluniando. Há registro de exclusão do rol de membros por aceitar a mensagem angélica original. Entretanto, se você é um deles, modere com oração, lembrando que os tribunais, concílios locais na TV, isto é, comissão na igreja, por enquanto o leão apenas está rugindo, mas chegará o momento em que a Bíblia diz que vai vir realmente uma perseguição. Muitos irão depor suas próprias vidas. O livro de Mensagens Escolhidas, volume 173 e página 123, assim está escrito: calúnia e opróbrio serão a recompensa daqueles que estão ao lado da verdade, tal como é em Jesus. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os que dão claro testemunho contra o pecado serão com certeza tão aborrecidos como foi o Mestre que lhes deu esta obra a fazer, em seu nome. Como Cristo, serão chamados inimigos da igreja e da religião. E quanto mais sinceros e diligentes forem os seus esforços para honrar a Deus, quanto mais cruel será a inimizade dos ímpios, dos falsos irmãos e dos hipócritas. Não nos devemos, porém, desanimar quando assim formos tratados. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Temos muito mais a temer de dentro da própria igreja do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Não é a igreja católica, não é o mundo que está impedindo o avanço dessa mensagem. De maneira nenhuma. Quem tem se levantado para impedir a proclamação dessa verdade são os próprios líderes da igreja. Por que eles estão impedindo? Porque eles amam o mundo. Eles querem construir um reino neste mundo. Eles amam o pecado. Qual mensagem contém o apelo da testemunha fiel e verdadeira? A mensagem que os mensageiros Wagner e Jones têm proclamado é a mensagem à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 20. A mensagem dada a nós por A.T. Jones e Wagner é a mensagem de Deus, à igreja de Laodiceia. E ai daquele que professa crer na verdade
e ainda não reflete a outros os raios dados por Deus. Materiales, página 1040. Então, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 20, ali nós encontramos um apelo à igreja de Laodiceia. E esse apelo está contido na mensagem que Deus enviou em 1888, por intermédio dos pastores Jones e Wagner. Então, a cura para Laodiceia está na mensagem que Deus enviou em 1888. Se a igreja de Laodiceia atender ao apelo, ou seja, atender a essa mensagem, der o conselho a ela, se eles assimilarem, aceitarem, viverem, com certeza sairão do estado de Laodiceia. Então devemos atender ao apelo da testemunha fiel, verdadeira, à igreja de Laodiceia. O que provoca a separação em nosso meio? Está escrito em Primeiros Escritos, página 270, a resposta. Que provoca a separação, o que está provocando a separação em nosso meio. Está provocando hoje a verdadeira separação. A verdadeira separação do erro, entre o erro e a verdade. A separação do erro, da apostasia. Não é de um templo, a separação da apostasia e daqueles que estão em apostasia. Perguntei o significado da sacudidura que eu vira e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha fiel e verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber. O levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, que é a mensagem de 1888, levantar-se-ão contra ele, testemunho direto. E isto é o que determinará a sacudidura, a rejeição da mensagem entre o povo de Deus. Então, a rejeição dessa verdade é que vai determinar, estar determinando a sacudidura. Rejeita-se a verdade. Rejeita-se a mensagem de 1888, como ela é. E está sendo sacudido. Ah, mas você pode. Existem muitos grupos que colocou na internet os livros dos pastores Jones e Wagner. Ah, nós não rejeitamos, irmãos. O fato de uma pessoa pôr na internet os livros dos pastores, o fato de um ser humano publicar um livro, isso não indica que ele esteja pregando a verdade. Se ele não assimilou essa verdade, se ele não assimilou, se ele não trouxe para dentro dele, ele é um mensageiro sem mensagem. Ele é um mensageiro sem mensagem. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela publica a Bíblia e dá a Bíblia aos membros. Mas ela está pregando a verdade? O fato de uma pessoa distribuir Bíblias não significa que ele esteja pregando o Evangelho. Ele está ali ganhando dinheiro, vendendo Bíblias. Diz mais. Ele que é o testemunho da testemunha fiel e verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar um profundo arrependimento. Todos os que receberem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Aqueles que receberem a mensagem de 1888, eles serão o quê? Purificados. E a Bíblia e o testemunho nos diz que a justificação pela fé se revela na obediência a todos os mandamentos de Deus. Pregar o Evangelho não é apenas teoria. Nós iremos pregar o Evangelho verdadeiramente quando sairmos revelando a Cristo o nosso caráter. Você pode pregar o Evangelho
pode estender um canal de televisão, você pode preparar folhetos e distribuir, você pode pegar livros, publicar, mas a verdade, a pregação do Evangelho não é por carta, não é pelo correio. A verdadeira pregação do Evangelho é quando nós revelarmos o caráter de Cristo em nossas vidas. É por isso que em Apocalipse capítulo 18, versículo 1 em diante, diz que a terra foi iluminada pela glória de Deus. A glória de Deus representa o seu caráter. Ou seja, a terra vai ser iluminada quando o povo de Deus refletir plenamente esse caráter, o caráter de Deus em suas vidas. Então o mundo inteiro vai ver Jesus naquele povo, naquela pequena horte, naquele pequeno povo. Mais assim, o livro de Primeiros Escritos, página 118, está escrito: E então o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante, terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio, selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. O terceiro anjo, ele tem uma incumbência de separar o trigo do joio através da mensagem de 1888. Agora, quem é este anjo? Quem são os legítimos representantes do terceiro anjo? É a organização? Vamos ver quem realmente representa o terceiro anjo. Porque o primeiro anjo, de acordo com o que nós ensinamos, representou Guilherme Miller. O primeiro anjo. O segundo anjo, Carlos Fickett. O terceiro anjo foi representado por Irã Edson e o pastor Cruzier e os demais que acompanharam aquela comitiva. Esses homens morreram. Quem são hoje os legítimos representantes do terceiro anjo? A resposta está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, a página 77. Está escrito: Foi-me mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus, o terceiro anjo, ele está fazendo o quê? Proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O terceiro anjo, ele está proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o evangelho eterno. O terceiro anjo não divorciou os mandamentos de Deus do testemunho de Jesus, da fé de Jesus. Então, foi-me mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos e a fé de Jesus, representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo para que guarde os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. O terceiro anjo é representado somente por aqueles que pregam a verdade, que está pregando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, os mandamentos de Deus está pregando a mensagem de 1888. A justificação pela fé. O terceiro anjo não é representado por aqueles que estão ensinando os membros a transgredirem a lei de Deus, a transgredir o santo sábado de Deus, a pisar o santo sábado de Deus, a ensinar os membros a serem mundanos. O terceiro anjo representa aqueles que recebem esta verdade, que proclama essa verdade, que proclama toda a verdade. Apocalipse capítulo 14, versículo de 6 a 12, diz: Olhei para o meio do céu e um anjo, gritando com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo.
O segundo anjo proclama com grande voz: caiu, caiu a grande Babilônia. O terceiro anjo levanta-se com grande voz, proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Na manhã de 23 de outubro de 44, o terceiro anjo saiu do Santíssimo do Santuário, aonde se encontra a lei de Deus, a Arca da Aliança. Ali foi revelado os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Somente aqueles que estão pregando, proclamando as mesmas verdades que o Senhor enviou aos pioneiros, somente aqueles que estão pregando a verdade, as verdades que Deus enviou por intermédio dos pastores Jones e Wagner, são os legítimos representantes do terceiro anjo. E o terceiro anjo não murmura. Foi mostrado na Bíblia os três anjos voando pelo meio do céu. Eles não estavam cochichando, eles não estavam murmurando, mas eles estavam pregando com grande voz, gritando pelo meio do céu com grande voz. Aqueles que hoje se levantam com medo, pregando uma mensagem acanhada, eles não são legítimos representantes do terceiro anjo. Somente aqueles que se levantam com ousadia, com determinação, são os legítimos representantes do terceiro anjo, pregando a tríplice mensagem angélica. E o Testemunhos para a Igreja, volume 5, compara a tríplice mensagem angélica como um machado. Ela diz que a tríplice mensagem angélica é o machado. O que faz o machado? Ele separa duas partes. Olha o que nos diz. A mensagem de 1888, a tríplice mensagem angélica, no seu verdadeiro sentido e nada mais, é um machado. É um machado. Essa mensagem provocará inimizade escarnecida e perseguição. Ela é comparada à mensagem da tríplice angélica, um machado que nos separa das igrejas e do mundo. Pelo forte machado da verdade, a saber, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, separou Deus a igreja do mundo para levá-la para a sua santa proximidade. Então a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo separou a igreja do mundo. Como a Bíblia, de acordo com o que nós temos estudado até aqui, a igreja hoje está unida com o mundo, então isso significa que ela não tem a tríplice mensagem angélica. E ela também não está proclamando a tríplice mensagem angélica. Por quê? Se os membros que são ganhos por ela realmente fosse ganho pela mensagem angélica, as três mensagens, eles não seriam mundanos. Porque a tríplice mensagem angélica separa a igreja de Deus do mundo, separou do mundo. Desde a manhã de 22 de outubro de 44, desde o ano de 1831. As mensagens surgiram separando um povo das igrejas apostatadas do mundo. Se a mensagem que a igreja sustenta fosse, no verdadeiro sentido, a tríplice mensagem angélica, devia fazer nos membros e nas igrejas apóstatas o efeito que está descrito pelo espírito de profecia. Se, porém, não faz efeito algum, não pode se tratar da verdadeira mensagem. Quanto mais claramente for proclamada a tríplice mensagem angélica, tanto mais será provocada a ira de Satanás e das igrejas ligadas a ele. Qual é a igreja que tem impedido o avanço dessa mensagem?
Por acaso não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então significa que ela está ligada a ele. Se a mensagem for proclamada poderosamente no seu verdadeiro sentido, irá perseguição. A igreja que afirma estas verdades rejeita por completo a verdadeira mensagem da justificação pela fé. O que a igreja está pregando não se trata daquela mensagem que Deus enviou em 1888. A verdadeira mensagem eleva o poder de Deus sobre o pecado e crê na completa vitória sobre o ego antes do decreto dominical contra o verdadeiro evangelho eterno. Esta igreja lutando escarnecidamente. A verdadeira mensagem não eleva a lei segundo o antigo espírito da letra, mas a verdadeira mensagem escreve a lei de Deus no coração do homem, de maneira que realmente pode ser cumprida pelo poder de Deus. É isso mesmo. Então hoje não temos essa terceira mensagem angélica sendo pregada pela organização. De acordo com a palavra de Deus, quando a liderança judaica, as pessoas que Deus tinha colocado para guiar o seu povo passado, quando eles rejeitaram a verdade, Jesus Cristo agora levantou 12 homens, os apóstolos, para substituírem aqueles líderes apostatados. Mas aqueles 12 homens, Jesus não enviou aqueles homens para a escola dos rabinos, porque eles lá estavam ensinando tradições e doutrinas de homens. João Batista, filho de Zacarias, que também era um sacerdote, ele era filho de sacerdote, Deus não enviou João Batista para a escola dos rabinos, porque ele deveria pregar uma mensagem especial, ele não devia ser contaminado com a filosofia que estava sendo ensinada nas escolas judaicas, que eram filosofias gregas. E vamos ler um pouco o livro Atos dos Apóstolos, página 16 à página 18. Diz assim: assim está escrito: os líderes judeus imaginavam-se demasiado sábios para necessitar de instrução, demasiado justos para necessitar de salvação e demasiado honrados para necessitar da honra que vem de Cristo. O Salvador afastou-se deles para outorgar a outros os privilégios que tinha abusado e a obra que haviam negligenciado. A glória de Deus tinha de ser revelada e sua palavra confirmada. O reino de Cristo tinha de ser estabelecido no mundo. A salvação de Deus tinha que ser tornada conhecida nas cidades do deserto. Os discípulos foram chamados para fazerem a obra que os líderes judeus deixaram de fazer. Então, quando uma organização falha com seu dever, Deus agora envia mensagens para que essas pessoas se retratem, se reformem, busquem o conselho de Deus. Mas chega um período em que Deus agora levanta outros seres para fazer o trabalho que foi negligenciado. Isto aconteceu nos dias de Jesus Cristo. O mestre, por experiência, escolheu homens humildes, iletrados, para proclamarem as verdades que devia abalar o mundo. Ele se propôs preparar e educar estes homens para dirigentes de sua igreja. Eles, por sua vez, deviam educar outros e enviá-los com a mensagem evangélica. Para que pudesse ter sucesso em sua obra, devia eles receber
o poder do Espírito Santo. Não pelo poder humano ou humana sabedoria devia o Evangelho ser proclamado, mas pelo poder de Deus. Então, Jesus mesmo agora se propôs educar aqueles homens. E Jesus encheu eles do seu poder, para que o Evangelho fosse pregado não pela sabedoria humana, não pela eloquência humana, pelos escolásticos, mas através do Santo Espírito de Deus. E a história do passado está se repetindo. Deus está realizando a mesma obra que realizou nos dias dos discípulos. A mesma organização apostatou-se. Deus hoje irá concluir a pregação do Evangelho da mesma forma como iniciou o seu princípio há quase 2000 anos atrás. Por isso que Salomão diz no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, tudo que foi, será. Nada é novo debaixo do céu. Nada é novo debaixo do céu. Testemunhos para ministros, a página 107, está escrito assim. A página 107, olha a profecia se repetindo, ao pé da letra. Diz assim: mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para este tempo. O Senhor levantaria homens para dar a mensagem para este tempo. Vamos ver mais na página 300. A página 300. A menos que os que se encontram na sede da obra podem ajudar, seja despertados ao senso de seu dever, eles não reconhecerão a operação de Deus quando se fizer ouvir o alto clamor do terceiro anjo. Quando irradiar a luz para iluminar a terra, em vez de virem em auxílio do Senhor, desejarão cercear sua obra, diminuí-la, sua obra, para atender às suas acanhadas ideias. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum, ordem de coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Então a Bíblia diz que no final da obra, poucos grandes homens, ministros, estariam empenhados na obra de proclamação do Evangelho. Deus usaria os meios simples e esses homens eles iriam se surpreender dos meios simples que Deus iria usar. Eles diriam: estamos há tanto tempo nesta obra, Deus vai usar a gente. Mas estão completamente enganados. O livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 410, leiamos esse texto. João foi chamado para fazer uma obra especial.
devia preparar o caminho do Senhor, para as suas veredas. O Senhor não o enviou à escola dos profetas e rabins. Levou-o para fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de que aprendesse da natureza e do Deus da natureza. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. Foi chamado para fazer uma obra especial. O Senhor foi quem lhe deu sua mensagem. Porventura foi ele aos sacerdotes e príncipes para lhes perguntar se podia proclamar essa mensagem? Não. Deus o afastou deles, para que não fosse influenciado por seu espírito e ensinamentos. Foi ele a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Isso mesmo. Então aqui, João, ele foi um representante vivo do povo de Deus dos últimos dias, daqueles que iriam preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus Cristo. E agora, disse Jesus Cristo através da sua palavra, que Deus não enviou João Batista, como eu falei agora há pouco, para a escola dos rabinos. Nos dias de Jesus Cristo, quem dominava o mundo, a potência que mandava no mundo era Roma, o Império Romano. Mas só que a filosofia, escolas, conhecimento e o saber era dominado pelo império que havia caído, os gregos. Certo? E as escolas dos rabinos tinha sido dominada pelas filosofias dos grandes filósofos da época. E Jesus Cristo não enviou o seu amado servo para ser dominado, para aprender o neurolinguístico daqueles dias. Deus afastou ele dos rabinos, das escolas que estavam contaminadas. Da mesma forma hoje, Deus não enviará o seu povo, seus escolhidos que irão pregar a verdade, para as escolas dos rabinos. Aqueles que hoje estão se dirigindo para as escolas de Yair, a Universidade de Andrews e outras, para se prepararem para pregar o Evangelho, eles estão se despreparando para pregar a verdade, porque lá eles irão aprender simplesmente o neurolinguístico a levar o povo a um falso reavivamento. E a palavra diz mais, e João foi aos rabinos perguntar a eles o que ele devia pregar? De maneira nenhuma. Deus mesmo deu sua mensagem a João Batista. Analisamos bem uma coisa, irmãos. E devemos nós ir aos pastores e perguntar: pastor, o que eu prego no sábado? Pastor, o que eu prego a quarta-feira, pastor? Oh, gente, pegue a Bíblia, homem, leia, ore e peça: Senhor, diga-me o que eu devo pregar na tua igreja. Devemos ir à palavra de Deus, nos debruçar sobre a palavra. Devemos clamar a Jesus Cristo por conhecimento. O mesmo Deus que preparou João Batista, o mesmo Deus que preparou os apóstolos, é o mesmo Deus que hoje está preparando nas raízes um povo para dar o alto clamor. Mensagens Escolhidas, volume 3, a página 385. Assim está escrito, a página 385. A grande questão, que é o decreto dominical, que está tão próxima, eliminará aqueles a quem Deus não designou. Aqueles que hoje dizem que estão pregando a verdade serão eliminados. E ele, Deus, terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Ministério puro, ministério santo.
Não é a chuva serolha que vai preparar esse ministério. Mas antes de sair o decreto dominical, esse ministério puro e santo de homens leigos, com poucos grandes homens, estarão puros, prontos para receber a chuva serolha e dar o alto clamor do terceiro anjo. Aprenderam na escola de Cristo, aprenderam do Deus eterno e da natureza do Senhor Jesus. Já estamos quase finalizando a nossa mensagem e gostaria de chamar a atenção da igreja de um texto que está em Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 65 a 66. E lá vem dizendo que o primeiro golpe da ira de Deus será dado sobre a igreja de Deus. Mas o que fez a igreja de Deus para receber o primeiro golpe da ira de Deus? Seria Deus injusto? Não, Deus não é injusto não, de maneira nenhuma. Deus não é injusto. Vamos ler então a palavra do Senhor Deus em 4 Testemunhos, página 212, que diz assim: a desolação e a ruína que se segue se encontra à porta dos atalaias infiéis, que pela sua negligência tornaram-se agente nas mãos do adversário para ganhar almas para a destruição. Nos dias de Jesus Cristo, Jesus escreveu sobre os judeus: olha, vocês percorrem mar e terra para fazer um prosélito. Vocês fazem ele 2 vezes filho do diabo. Ou seja, antes era um filho do diabo porque tomava pinga. Depois tornou-se um filho do diabo com a Bíblia na mão. Certo? Tornou-se filho do diabo 2 vezes. Então hoje, da mesma forma, estão os obreiros de nossa igreja. Fazem uma conferência de 12 noites, colocam o nome ali de BBI, e ali começa a contar umas historiazinhas, e mais tarde prega para aquelas pessoas e elas se convertem. E ali essas pessoas são largadas dentro da igreja, sem conhecer verdade nenhuma, são batizados no adultério, praticando adultério, são batizados jovens mundanos, praticando todo tipo de abominação. A Bíblia diz que essas almas são ganhadas para a destruição. E esses obreiros são infiéis. A destruição está em suas portas. Por isso que está escrito em Testemunhos Seletos, da seguinte forma: aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Então, por que foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus? Os anciãos, aqueles a quem Deus, aqueles a quem Deus havia dado grande luz, que haviam estado como guardas dos interesses espirituais do povo, traíram sua confiança. Esses cães mudos querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Pastores infiéis são cães mudos. Por que são cães mudos? Porque não ladram. Olhe, eu tenho um cachorro na minha casa. Agora o ladrão entra na minha casa, rouba a minha casa, o cachorro não dá um latido. O que esse cachorro merece? Pegar-lhe uma peia muito grande e passar uma semana de fome. Da mesma forma, esses ministros ímpios que vê o pecado entrando na igreja, eles não devem ser sustentados de maneira nenhuma com o dízimo. A palavra de Deus. Não deve comer a lã da ovelha, não deve comer da gordura da ovelha. Porque são cães preguiçosos, que não ladra, que não late quando vê o perigo. Jesus Cristo arriscou sua vida vindo do céu,
E aqui foi morto para nos dar salvação. E iremos permanecer como covardes, olhando o mundo entrando dentro da igreja? Iremos permanecer calados? Esse será uma condenação sobre aqueles que permanecerem como infiéis. Aqui, mais a palavra, os falsos pastores tinham sido objeto especial da ira de Jeová. Enquanto estava em pé, os olhos se consumiram nas órbitas e a língua na sua boca. Tanto virgens loucas como maus servos continuarão na organização da qual o Espírito Santo se retirou. E eles não sabem, nem vão querer saber. O Espírito Santo de Deus se retirou. Assim aconteceu com a igreja judaica. Permaneceram nos seus templos, praticando suas abominações, e só saíram dos templos porque no ano 70 foi destruído por Tito. Se não fosse, até hoje eles estariam fazendo suas cerimônias nos templos, pensando que Jesus ainda estava com aquela igreja, mas a presença de Jesus já tinha se retirado dela. Da mesma forma está escrito no Grande Conflito, página 615. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo, do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios. A semelhança do zelo para com Deus. Isso mesmo. Então, esses homens são ímpios. Serão os primeiros a receber o golpe da ira de Deus. Queria destacar alguma coisa bem aqui. Por exemplo, os dízimos hoje dentro da igreja. Quem é que deve receber os dízimos? Vamos na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, diz assim: assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam as credenciais deles são o evangelho que prega. E era Paulo um pluralista? Dizia ele que os pregadores de todos os evangelhos devem ser mantidos pelo dízimo? Não. Aqueles que pregam o evangelho são aqueles que pregam o falso evangelho que devem ser mantidos com o dízimo. Diz mais, Gálatas capítulo 1, versículo de 8 a 9. Mas ainda que um de nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, vá além dos que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho, além daquele que recebestes, seja anátema. Que seja anátema poderia ser sinônimo de que vivam do evangelho? De maneira nenhuma. Aí os membros dizem: irmãos, devemos dar o dízimo, os pastores irão prestar conta com Deus. Mas se você vê uma pessoa bem ali pedir 50 centavos e você sabe que ele vai tomar cachaça, você vai dar o dinheiro para ele? Se você der, você é cúmplice, porque você sabe que ele vai tomar a pinga. Se você sabe que esse pastor é um ladrão, um infiel, um imundo, e você vai continuar dando o seu dízimo para ele? A Bíblia diz que o dízimo é para ser dado para aqueles que estão pregando a verdade, visitando as famílias, orando com eles, chorando com eles, que estão pregando o evangelho. Olha o que ele nos diz mais a palavra. Estamos nós fazendo bem ou mal? É uma boa obra ou uma má obra? Se dermos o dízimo para aqueles que não pregam a verdade. Conselho sobre mordomia, página 35, está escrito assim: há apenas 2 lugares no universo onde poderemos colocar nossos tesouros: o celeiro de Deus e de Satanás. Tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado
de Satanás, e vai fortalecer sua causa. Determinou o Senhor que os meios a nós confiados sejam usados na edificação de seu reino. Você daria o seu dízimo para um pastor que está pregando e ensina a verdade? Ou daria para aqueles que estão pregando a mentira? Só há dois lugares onde devemos depositar nosso dízimo: ou no celeiro de Deus, ou no celeiro de Satanás. E aquilo que não é a verdade está do lado de Satanás. Diz mais: não seguirás multidão para fazer o mal. Êxodo 23, versos 2. Seria um carente curso de ação manter, através da tesouraria de Deus, aqueles que realmente estragam e prejudicam o seu trabalho e que estão constantemente abaixando o padrão do cristianismo. Testemunhos, volume 3, página 553. Um erro, uma grande abominação. Dá os dízimos para aqueles que estão constantemente abaixando os padrões da verdade. Terríveis ais aguarda os que pregam a verdade, mas não são santificados por ela. Também para os que consentem receber e manter, e não são santificados para lhes ministrar por palavra e doutrina. Existe uma condenação para aqueles que recebem o dízimo e não vivem a verdade, e não pregam a verdade. E também existe uma condenação para aqueles que dão os dízimos, para aqueles que não pregam a verdade. Diz mais, está escrito em Testemunhas, volume 1, página 261. Como há ais para aqueles que pregam a verdade, enquanto não são santificados no coração e vida, como há ais para aqueles que recebem e mantêm o não santificado, na posição em que eles não podem estar. Então existe uma condenação para aqueles que pregam e não vivem, e para aqueles que dão os dízimos, para aqueles que são infiéis. Dividir nosso interesse com os dirigentes do erro, ajudar o lado errado da verdade e dar vantagem aos nossos inimigos. A verdade divina desconhece a transigência com o pecado, a ligação com o artifício, a aliança com a transgressão. Então nós não devemos nos unir, dividir nossos interesses com aqueles que não pregam a verdade. Não devemos apoiar aqueles que estão ministrando o erro. Quarto Testemunhos, página 81. Os que emprestam sua influência para favorecer uma obra má, estão prestando um serviço a Satanás. Volume 5, página 103. Aqueles que cedem sua casa, aqueles que apoiam com seus dízimos, com suas ofertas, sua popularidade, aqueles que pregam a mentira, estão prestando um serviço a Moloque, um serviço a Satanás. Sim, senhor. Gostaríamos de finalizar nessa tarde falando um pouco sobre a fé de Jesus e a fé de Satanás. Vamos saber, igreja. Você agora pode saber, vai saber se realmente você está na fé de Jesus ou se você está na fé de Satanás. Vamos ver então? Aqui está a perseverança dos santos. Se guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. A fé de Jesus Cristo cria obediência. A fé de Satanás cria desobediência. Crês tu que Deus é um só? Fazem bem? Até os demônios crerem e tremem. Tiago 2,19. Até os demônios sabem e creem que as doutrinas bíblicas são verdades. Podemos crer nas doutrinas, crer nos relatos bíblicos e ainda não termos a fé de Jesus.
O que a fé de Jesus faz no crente? A fé de Jesus gera para a liberdade do pecado, produz vitória sobre o mal, enquanto a fé de Satanás gera para a escravidão do pecado. Exercer a fé de Jesus significa estar sob a nova aliança. A nova aliança é você depender exclusivamente das promessas de Deus. É você não prometer a Deus, não fazer promessas a Deus. O homem não tem capacidade para fazer promessa a Deus. O homem está diante da divindade. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes, apreciardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, versos de 5 a 6. Enquanto que exercer a fé de Satanás significa estar na antiga aliança. É o homem depender dos seus próprios esforços para vencer o pecado. É o homem não depender da palavra de Deus para vencer suas tentações. Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Êxodo 24, verso 7. Os israelitas pretendiam construir um caráter cristão, sem o poder da palavra de Deus, citado no momento da tentação. Quando o crente tem a fé de Jesus, recebe o dom dos dons. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o Espírito Santo e são a vida de Jesus Cristo. São João 6, versos... São João capítulo 6. Quando o crente tem e exerce a fé de Jesus, o Espírito Santo escreve a lei de Deus em suas decisões, palavras, ações, hábitos e caráter. Porque esta é a aliança que firmarei com o Senhor na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Hebreus capítulo 8, versos de 10 em diante. Quando o crente tem e exerce a fé de Jesus, do inimigo com uma corrente de águas, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. O Espírito Santo lembra-nos uma mensagem bíblica, a qual, se citada por nós com fé, criará a vitória em nós, para nós. Assim, quando o crente tem e exerce a fé de Jesus, leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 5. Quando os crentes têm e exercem a fé de Jesus, são manifestos como carta de Cristo, produzida pelo Senhor, pelo seu ministério, pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Quando o crente tem e exerce a fé de Jesus, cumpre-se nele a seguinte promessa. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, citando-a no momento da tentação. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. São João 14, versos 23. Citar a palavra de Deus no momento da tentação, recebe-se o Salvador no coração. Então, quando o crente tem e exerce a fé de Jesus, cumpre-se nele também a seguinte promessa: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, pretendendo cumpri-la sem citar a palavra, segue-se que morreu Cristo em vão. Capítulo 2, versos de 20 a 21. Viver a mensagem da justiça de Cristo pela fé no poder criador da palavra não é só teoria. É Jesus vivendo no crente, mediante sua palavra, revelando seu bom perfume. Os motivos nas palavras, atitudes, hábitos, caráter do crente.
esse deixa de ser carta de Satanás e passa a ser a carta de Cristo, lida e apreciada por todos com quem entra em contato. Se a palavra em determinado assunto diz assim: as minhas ações, os meus hábitos estão dizendo assado, o que eu teria? A fé de Jesus ou a fé de Satanás? É lógico, teríamos a fé de Satanás. Aquele que pratica o pecado é do diabo. São João 3,8. Se estamos na fé, aborreceremos a neutralidade. Numa crise religiosa, a neutralidade é um crime contra Deus. Testemunhos, volume 3, página 281. Os seguidores de Cristo não têm o direito de permanecer no terreno da neutralidade. Há mais esperança para um inimigo declarado que para alguém que é neutro. Se estamos na fé, teremos uma experiência de vitória sobre nossas fraquezas de caráter hereditárias e cultivadas, e estaremos crescendo na graça de Cristo, supridos diariamente com o Espírito Santo. Então, se nós estamos na fé, nós devemos andar nas pegadas de nosso precioso e amado Jesus Cristo. Gostaria de concluir a mensagem de Deus com um sincero abraço a todos os servos de Deus no mundo inteiro, a todos os homens e mulheres que amam a verdade e estão dispostos a se sacrificarem por ela, e a todos aqueles que têm me ajudado na pregação dessa mensagem, aqueles de longe e os de perto. Agradeço aos meus amigos, meu irmão Erwin, que mora no Chile, irmão Miguel Rico, de Portugal, irmão Jesus Maria, da Colômbia, também a minha irmã Ruth, da Alemanha, a irmã Neuza, de Hortolândia, o meu irmão Zanella, do Paraná. Também agradeço ao meu irmão Emanuel, de São Paulo, meu irmão Luiz, de São Paulo, a irmã Maria, de Tocantins, aos meus irmãos Carlos, Antonieide, a irmã Sula, Socorrinha, e o meu irmão Marcos, a irmã Célia Leão, e a irmã Clemência, e a todos, que são muitos, os meus irmãos de Teresina, irmão Fernando, a irmã Cira, a Deus, os demais. Enfim, eu gostaria de deixar esse texto aqui para vocês. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios, o versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai de bondade, louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por ter me dado graça de ter realizado esse trabalho. Agora, Senhor, abençoe, derrame teu Santo Espírito nos corações de homens e mulheres sinceros para que eles dêem ouvido a essa verdade. Perdoa-nos, ó Deus, por termos pecado contra Ti. Perdoa-nos por todas as nossas apostasias. Perdoa-nos por tudo que aconteceu em 1888. Desperte o Teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.